Esse seminário foi desenvolvido como uma das atividades de formação da Lei de Auxílio Cultural Emergencial Aldir Blanc em Sobral e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Sobral. Olá moçada, sejam bem-vindos ao Seminário de Roteiro Audiovisual. Nesse vídeo falaremos um pouco sobre a estrutura do roteiro audiovisual. Quais os elementos que devem estar contidos em um roteiro audiovisual e quais as diferenças entre as várias formatações para as telas. Qualquer formato audiovisual, seja novela, filme ou seriado, exige o esforço e dedicação de uma enorme quantidade de pessoas em várias etapas, desde a elaboração do roteiro, passando pela pré-produção, a produção e a pós. O cinema é uma indústria por excelência. Só é possível colocar um filme na tela através do esforço conjugado de centenas de pessoas em várias etapas diferentes. Portanto, é necessário um planejamento para centralizar esses esforços em um único objetivo. O roteiro é um documento que conta a história do filme, utilizado pelas produtoras de conteúdo para organizar todas as etapas do processo de produção de um filme audiovisual. Através da leitura de um roteiro, uma produtora é capaz de avaliar se uma produção será boa ou ruim e decidir se investe o seu dinheiro ou não. É possível fazer um filme ruim com um bom roteiro, mas é quase impossível fazer um bom filme com um mau roteiro. Pelo roteiro, uma produtora é capaz de prever se o filme ou o programa agrada o público, o valor da produção, quais atores são mais adequados para interpretarem os papéis e até mesmo o faturamento. Os filmes e séries não são escritos de forma aleatória. Eles seguem uma série de formatações para facilitar a leitura dos integrantes da equipe de produção. Existem várias configurações de roteiros audiovisuais. A mais prestigiada é a formatação Master Scenes. Desenvolvida pela indústria do cinema americano, ela se popularizou ao redor do mundo, juntamente com o prestígio e influência do cinema americano. Master Scenes confere uma série de vantagens. Além de ser amplamente aceita no mercado, ela permite uma noção aproximada da duração da cena na tela, onde cada página escrita equivale a aproximadamente 1 minuto de projeção. Vamos ver os principais componentes de um roteiro audiovisual. O cabeçalho abre a cena, sempre em letras maiúsculas. O cabeçalho traz 3 informações fundamentais: local, cenário e tempo. O cabeçalho inicia com uma indicação sobre o lugar onde a cena acontece, também conhecido como set de filmagem. INT, ponto, IXT, ponto. INT significa que a cena está sendo gravada em um estúdio, construído especialmente para a cena, conhecido como cenário. A vantagem do cenário é que sua construção pode ser completamente alterada pela equipe de filmagem, desde a iluminação até os objetos presentes na cena. Tudo vai depender da intenção dramática da cena. XT indica que a cena é gravada em uma locação. Locação é qualquer lugar em espaço aberto ou fechado que de alguma forma não pode ser controlado completamente pela equipe de produção, uma vez que são elementos externos e que fogem ao controle. Por essa razão, essas cenas costumam ser mais problemáticas de serem construídas. Imagine, por exemplo, se uma cena ocorre no entardecer. A equipe dispõe de pouquíssimo tempo para organizar a gravação. Se a equipe planeja uma filmagem em um dia de sol, eles terão um sério problema se no dia agendado começar a chover. A segunda informação contida no cabeçalho é o local onde a cena acontece. Sempre precisa ficar claro onde a cena está acontecendo. Se uma personagem se move em um mesmo cenário, essa movimentação precisa ser descrita no roteiro. A equipe não pode ter dúvidas de onde a cena acontece. Por fim, a indicação de tempo mostra em que momento do dia a cena se passa. Isso pode dizer muita coisa sobre uma cena. Se uma personagem pega um táxi pela manhã, ela cria um efeito. Se pega de madrugada, o efeito é outro. Uma cena acaba quando há um corte no espaço e no tempo. Ou seja, sempre que a personagem mudar de cenário ou houver uma passagem de tempo, a cena é encerrada e abre-se uma nova cena. A próxima convenção presente no roteiro é a ação. Um filme é, sobretudo, ação. É através da ação que comunicamos o que, como e até o porquê algo acontece. A ação traz descrições sobre o que ocorre na cena. O cenário, a movimentação dos atores, a atmosfera da cena, os sons. O roteirista deve evitar descrições subjetivas sobre a cena, mostrando o que acontece na cena ao invés de contar o que se passa. A ação em um roteiro audiovisual mescla elementos narrativos e descritivos. O roteirista deve equilibrar bem esses elementos, evitando informações desnecessárias que não contribuem para o andamento da trama. Algumas convenções precisam ser seguidas ao se construir a ação. Ela deve ser escrita preferencialmente no presente do indicativo. A primeira vez que uma personagem aparece na cena, o seu nome deve estar escrito em letras maiúsculas. E este nome deve acompanhar a personagem do começo até o fim da história. Sempre que um objeto importante aparecer na cena, ele também precisa ser descrito em letras maiúsculas. O roteirista deve escrever coisas que possam ser gravadas, evitando ao máximo termos subjetivos. Ao invés de dizer que uma personagem está ansiosa, ela precisa mostrar a personagem roendo as unhas, por exemplo. A próxima convenção é a personagem.
Ela é centralizada em letras maiúsculas e indica literalmente o lugar de fala da personagem. Às vezes pode vir acompanhada de algumas palavras. VO significa que a personagem fala, mas não está em cena. Pode ser um narrador, uma pessoa falando ao telefone, uma gravação de rádio ou mesmo um pensamento da personagem. OS significa que a personagem está no cenário, mas não está sendo mostrada pelo enquadramento da câmera. Por exemplo, se a personagem sai de cena para ir ao banheiro e grita alguma frase de lá. Conte significa que a personagem continua falando, mesmo que o seu discurso tenha sido cortado por alguma indicação de ação do roteiro. O próximo elemento é o parêntese, que aparece em parênteses, em itálico e abaixo do nome da personagem. Essa parte dá indicações de como a fala deve ser entregue, o estado emocional da personagem, ou mesmo se ela fala em outro idioma. A próxima convenção é o diálogo. O diálogo é a parte do texto em que a personagem fala. O roteirista deve escrever apenas frases que possam ser gravadas pelo microfone. As transições indicam cortes ou movimentos de câmera importantes para a cena. O ideal é que o roteirista evite tais indicações, uma vez que a movimentação de câmera é uma responsabilidade do diretor e os cortes responsabilidade dos chefes de edição. Entretanto, algumas vezes, a transição de uma cena para outra auxilia na maneira de contar a cena. As mais comuns são corta para, um corte brusco de uma imagem para outra. Raramente é utilizada, pois se um roteirista encerra uma cena e abre outra, subentende-se que haja uma indicação de corte. Ela só aparece quando o roteirista quer deixar muito claro o corte de uma cena para outra. Fusão para. A imagem some lentamente, enquanto a próxima imagem aparece lentamente. Fade in. A tela está escura e abre lentamente para a imagem. Fade out. A imagem escurece lentamente. Pronto. Essas são as indicações mais básicas para a leitura e a escrita de um roteiro. Claro que existem outras regras, mas com tais orientações já é possível até esboçar alguns exercícios de roteiro. É possível escrever um roteiro audiovisual com editores de textos convencionais, como o Word ou o OpenOffice, seguindo uma série de configurações e parâmetros. Mas a nível profissional, existem softwares que configuram automaticamente o roteiro, além de trazerem outros recursos que facilitam o desenvolvimento da história. O Final Draft é o software mais comum de roteiro no mercado, mas também há outras opções para iniciantes, como o Screenshot e o Celtics. Agora que você já viu como um roteiro é estruturado, sugiro que faça a leitura de um roteiro audiovisual. É fácil encontrar na internet sites que armazenam dezenas de roteiros, de filmes, séries e até games. Sugiro que comece pela leitura de roteiros de curta-metragem. Observe como os autores fazem a descrição dos cenários, das ações das personagens, das emoções que as personagens devem expressar. Uma outra sugestão é ler o roteiro de um filme que você já tenha assistido e comparar o texto com a projeção. Não deixe de favoritar o vídeo, acompanhe os próximos episódios e compartilhe ao máximo. Até a próxima!